Oi, Luan, tá me ouvindo? Oi, gente, fazendo teste, estão me ouvindo? Beleza. Aguardando só mais um pouquinho as pessoas entrarem pra gente começar a conversar, viu? Deixa eu fazer outro teste aqui com vocês. Dá pra ler se eu colocar assim? Ou fica muito ruim de ler? Beleza, obrigado. Vamos esperar só mais um pouquinho, a gente já começa a conversar. Chinês? Como assim? Eu falo mandarim. Entendi. Ah, que pena. É, fica ao contrário mesmo. Agora que vocês falaram que eu tô imaginando. Mas vamos ver se eu consigo transmitir os recados mesmo sem vocês lerem, né? Uhum. Espelhado, justamente, Ana. Eu vou ir conversando, tá? Que eu ia mostrar umas informações, mas já que vai ficar espelhado, então, infelizmente, não tem essa tecnologia, né? Aí nós vamos conversar sobre alguns outros assuntos, tá? Não só sobre o Covid. Então, caso alguém já tenha alguma dúvida, já pode ir formulando aí o item, que se for possível eu já vou respondendo, tá? E aí, como é que vocês estão indo de quarentena? Vamos conversar um pouquinho quando o pessoal chega. Todo mundo dentro de casa, comendo direitinho, comendo muito igual a gente aqui. Estudando, isso aí, Antônia. E eu tô trabalhando muito aqui de casa também. Ê, dona Lu, muito menino pra cuidar. Bom, acho que eu vou começando a... Vamos começando aí a conversar. Já temos algumas pessoas online, né? E também para não tomar muito tempo de quem já entrou. Então, gente, a ideia dessa live de hoje é a gente ter esse bate-papo
sobre a questão da prevenção dos cuidados com saúde, tá? Claro que a gente fala alguma coisa aí sobre o coronavírus, porque é o que está acontecendo no momento, mas eu queria trazer para vocês também o pensamento sobre outras situações que podem estar neste momento assim vindo atrapalhar o processo do cuidado com a nossa saúde, tá bom? Então, a conversa hoje vai ser, claro, como enfermeira, né, tentar esclarecer as dúvidas e algumas orientações, mas eu queria falar com vocês uma passagem bíblica que está muito no meu coração. Em João 14, versículo 27, nos diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz dou a vocês, não como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Né? É uma passagem muito linda que fala aos nossos corações que a paz de Deus ela excede o entendimento, que não é para a gente estar perdendo a nossa paz, né? Que é para a gente manter a tranquilidade, mantermos o nosso coração confiando no Deus que cuida de nós, né? Então, sobre essa confiança, a gente pensa sobre a nossa parte da espiritualidade, de não estarmos aflitos, não estarmos assim perdendo a tranquilidade, perdendo a paz, perdendo o sono, preocupados com o dia da manhã. Porém, isso não nos isenta de sermos precavidos, né? De tomarmos as providências necessárias para manter nossa família em segurança. Então, são coisas assim distintas. Ter a paz de Deus em nosso coração é uma coisa, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que se cuidar. Então, quando eu falo aqui sobre cuidar, sobre prevenção, não é para alarmar ninguém, para perder a paz, para ficar angustiado. É simplesmente para relembrá-los do autocuidado, da responsabilidade hoje que a gente tem com a gente, com a família, com a sociedade, sobre o que está acontecendo, ok? Então, vamos lá. Eu queria conversar com vocês um pouquinho, começando aí sobre essa questão do grupo de risco. Eu sei que está batido, todo mundo está falando isso o tempo todo, mas vale a pena a gente lembrar, porque assim, tem muita gente toda hora me procurando, o que, aliás, de ontem para hoje eu atendi várias pessoas pelo WhatsApp, amigos daqui, amigos de fora, que têm me procurado tentando esclarecer algumas dúvidas. E por mais que fale assim, doenças crônicas, tem gente que às vezes ainda fica na dúvida se está no grupo de risco ou não. Então vamos lá lembrar as principais doenças crônicas que estão nesse grupo hoje, mais susceptível a ser infectado pelo Covid-19, tá? Então, idosos. Nos outros países estavam colocando acima de 70 anos, 75 anos. O Ministério nosso da Saúde já colocou para 60 anos, já pensando em precaver, cuidar melhor dos nossos idosos. Então, aqui, quando a gente fala em os idosos no Brasil, está margeado de 60 anos acima, tá? Diabéticos, quem tem qualquer tipo de diabetes, hipertensão, não importa qual tipo da hipertensão, tá? Estão inclusos no grupo, principalmente aqueles que já frequentam os grupos de hipertensos, os grupos de diabéticos lá nos postos de saúde, que fazem uso de medicação em casa. Então, isso assim é um grupo imenso de pessoas. Nós temos muitas pessoas diabéticas, muitas pessoas hipertensas também no nosso país, né? E a gente tem aí um outro grupo que não se fala muito, mas a gente tem que lembrar aqui. O pessoal que tem doença renal crônica, né? Problemas relacionados a essa parte dos rins, dificuldade de filtração, eles estão aí nesse grupo de risco. Pessoas com doença respiratória crônica. Então, quando a gente fala pessoas com doença respiratória crônica, sabe aquele povo que tem bronquite todo ano, tem problemas de respiração? A gente vai agora falar um pouquinho sobre a rinite, mas assim, aqueles que fazem uso de bombinha, de asma, todo esse grupo aí está dentro de pessoas com doenças respiratórias, ok? E doenças cardiovasculares, problemas cardíacos. Então, esses são assim os maiores grupos de risco que hoje estão considerados pessoas crônicas. Então, se você tem alguém com essas características, com algum tipo dessas comorbidades em casa, inclua eles no grupo de risco e pede para ficar quietinhos também, assim como vocês, ok? Então, ainda sobre lá, agora eu vou mudar aí o assunto, mas ainda sobre o corona. Gente, teve muita gente hoje me ligando. Se vocês tiverem perguntas, podem ir colocando as perguntas aí, tá? Que é um bate-papo, embora eu não esteja ouvindo vocês, eu vou lendo e pretendo ir respondendo, ok? Então, olha só, muita gente me ligando, não apenas pelo o Covid-19, mas assim, com dúvidas sobre outros problemas de saúde, sem saber se deve ou não ir no médico.
Então, eu já respondo o seguinte: se você está com algum outro problema de saúde que consegue cuidar em casa, cuide em casa. Não está sendo recomendado ir para o hospital assim por qualquer coisa, sabe? A gente tem que ir no hospital realmente se tivermos com uma dificuldade muito grande de nos cuidarmos dentro da nossa casa. Por quê? Existe hoje uma preocupação com atendimento de saúde, né? Que é o que tanto vocês estão ouvindo falar nas redes sociais, nos noticiários, que o sistema de saúde não vai aguentar a demanda. Existe essa preocupação do ponto de vista da gestão de saúde. Mas existe também uma outra preocupação. Ambiente hospitalar é ambiente propício à infecção, à contaminação. Então, às vezes, você vai no hospital tratar uma outra doença que poderia ter sido cuidada em casa, porque ficou ansioso, e você pode estar se expondo maior ao risco de contaminação. Então, o que está sendo falado por todos os protocolos hoje é: não vá ao hospital se você realmente estiver bem, você conseguir se cuidar em casa. Só vá à unidade de saúde se você estiver muito ruim. Mas em relação ao Covid, tem um gráficozinho que ficou andando aí nos grupos, no WhatsApp, que ele é bem interessante. Hoje eu conversei com muitos amigos meus, aliás, assim, eu fico com o coração na mão, porque tem muitos amigos de vários anos que estudamos juntos, estão lá na frente, no campo de guerra, se expondo, né? E é muito cansativo, e o que eles estão falando justamente é isso. Aqui em Brasília, no Goiás, conversei com colegas de outro estado, em qualquer lugar que vai, a recomendação é: se você é uma pessoa inteligente, consegue se cuidar em casa, não vá para o hospital, ok? Fique em casa. A gente só vai para o hospital se tiver falta de ar muito forte, tosse forte também, febre, principalmente acima de 3 dias, tá? E que a gente tomou dipirona, paracetamol em casa e não adiantou. Porque o que acontece? Vamos lembrar que nós estamos entrando agora num fluxo de mudança de clima, é onde se começa assim as viroses. Então, é de praxe em todos os outros anos, nessa época do ano, temos o acometimento das viroses, gripes, é aquela questão que vai começar agora a vacina, né, da influenza, o H1N1, outras viroses que acontecem. Então, neste momento, já está muito susceptível a essas viroses e as gripe normal também. Então, às vezes, você começou a dar uma febre porque está com gripe e vai para o hospital para tentar tratar aquele mal-estar no corpo e chega lá, não tinha nada a ver com Covid-19, era apenas uma gripe simples que você poderia ter cuidado em casa e você se expôs ao risco. E a partir do momento que você se expôs ao risco, quando você chega para sua casa, você já tem que tomar cuidado com os demais que estão dentro da sua casa. Porque aí é onde a gente fala sobre aquele pico da evolução da infecção, né? Que agora sobe o gráfico. Uma pessoa que pode estar infectada e não está manifestando sinal, contamina uma outra, apenas por conta dessa questão desse fluxo incorreto e contato com pessoas. Então, o que nós pretendemos, né, durante essa semana que o Ministério da Saúde está falando, os profissionais de saúde estão alertando: gente, fique em casa, entendeu? Porque se você fica em casa, se você realmente não está com aqueles sintomas, como eu falei, com uma tosse muito difícil e febre altíssima, acima de 3 dias, pode ser que você está só com uma gripe, né? A pessoa esteja só com uma gripe e vai lá e se coloca em risco. Então, a ideia é o quê? Quem fica em casa, essa semana e a próxima, a gente vai estar contribuindo para que esse vírus não continue se alastrando, tá? Então, é muito inteligente estarmos quietinhos lá em casa, neste momento. Eu queria trazer para vocês, até tentei projetar aqui, mas eu fiz um teste aí com os meninos, disse que não dá para ler direito, que fica espelhado, né? Eu fiz assim até um gráfico que eu queria mostrar para vocês. Como não é possível, porque está espelhado, vocês não vão conseguir ler, então eu vou falar aqui para vocês. Olha só, um dado do Ministério da Saúde. Em 2020, até essa semana, na semana epidemiológica 11, que foi até dia 14 ou 15 de março, foram registrados no Ministério da Saúde 165 casos e 13 óbitos por influenza, a gripe da influenza, H1N1, tá? Até agora, até 2 semanas atrás. 165 casos notificados e 13 óbitos por influenza no Brasil. 139 casos e 14 óbitos por influenza tipo B. 16 casos e 2 óbitos por influenza tipo A, que é a H3N2.
no Brasil, março de 2020, ok? Só para vocês irem entendendo. O estado de São Paulo concentra o maior número de casos de H1N1, com quase 42 casos, tá? Já registrados e notificados e com 2 óbitos. Em seguida vem Bahia, 40 casos, 3 óbitos, e no Paraná com 20 casos e 5 óbitos. Isso aqui eu estou falando com vocês de H1N1, H3N2, essas viroses que estão acontecendo, tá? E aí, no ano passado, tá? A estatística do ano passado registrou 5.800 casos e 1.122 óbitos pelos 3 tipos de influenza no Brasil. Por que eu estou colocando esses dados aqui para vocês? Para a gente lembrar o que eu comecei falando, gente, está na época das viroses, está na época da contaminação. Então, no Brasil, hoje a gente tem essa especificidade, que não existe em alguns outros países, que somos um país epidemiológico, somos um país de endemias, então está na época dessas viroses circularem. Justamente por isso está começando agora a vacinação também, né, para o público de maior risco. Então aí o pedido é que quando a gente evita estar em público, a gente não vai estar se precavendo só do Covid-19. A gente está se precavendo dessas outras viroses da H1N1, né, que é a influenza, essas outras doenças epidemiológicas. Então, o pedido que está sendo feito, e eu estou aqui como um agente da saúde tentando transmitir para vocês a importância, é porque se você sai e você possa ser infectado com a gripe, vamos colocar uma gripe normal, não vou nem colocar a gripe influenza não, tá? Uma gripe normal, seu sistema imunológico cai. Se o seu sistema imunológico cai, né, a parte imunitária, você está mais propenso a ser infectado pelo Covid-19. Então, assim, é um cálculo, é uma estatística muito simples que a gente precisa estar alertando as pessoas a terem essa consciência. Hoje também algumas pessoas, até aí vocês estão entendendo, eu estou indo muito rápido, podem interagir, viu, gente? Eu estou tentando correr para não ficar uma live muito cansativa, tá? Hoje muita gente me perguntou também sobre as vacinas. É importante sim a vacinação, tá? Justamente porque é um protocolo que o Brasil usa há muitos anos, não foi inventado agora, todo ano tem a campanha de vacinação contra a influenza, né, contra as gripes, que é H1N1. Então é importante sim, nessa época, irmos vacinar. Agora não pode ir, se tiver com febre, se estiver resfriado, tem que ficar em casa. Não pode. Vacina outra hora e as pessoas idosas. Mas se o idoso está bem, tem que ir lá e procurar e fazer a sua vacina, ok? Cuida aí dos seus idosos aí dentro de casa também. Tá suspenso nesse período aquelas vacinas de rotina. Então aí, ó, Graça, Luan e os demais que tem criança em casa, que estava na época de tomar vacina, não vá. Tá suspenso, é ordem do Ministério da Saúde, tá? Só vai estar dando prioridade agora às vacinas das gripes, né, da campanha para as pessoas idosas, começa agora idosos e profissionais da saúde, depois chega até a gente, né, os demais, ok? Sarampo ficou suspenso também, tá? Então não adianta ir, não vai para o postinho vacinar, seguir aquele calendário normal, porque não está adiantando, ok? A vacinação de idosos, a maioria dos protocolos nos municípios, inclusive Lusiânia, Brasília, quase todos que eu li hoje, as vacinas, elas estão sendo feitas por uma escala com a inicial da letra do nome das pessoas idosas, né? E está sendo por drive-thru, então não pode ter aglomeração de pessoas lá dentro do postinho. Então, geralmente os idosos estão ficando lá dentro do carro, a fila está correndo assim como um drive-thru mesmo, sabe? Por carro, onde as pessoas vão indo e vão recebendo as suas vacinas, que é uma forma de manter um certo distanciamento, né, físico, um paciente do outro. Então é uma estratégia muito legal, muito inteligente e vale a pena ir. Só não vai os idosos que tiverem com febre ou já com alguma gripe, tá bom? E essa vacina, ela não vai prevenir contra coronavírus. Alguém me perguntou se ajuda a prevenir. Não tem nada a ver. Não existe imunização contra coronavírus. Uma vez até já mandei um áudio pro pessoal da igreja, respondi várias outras pessoas por fora. Não tem imunização. A imunização é o nosso sistema imunológico estar forte e conseguir reagir contra o vírus, tá?
Mas assim, ela não vai, a vacina da agora, ela não tem nada a ver com coronavírus, mas ela ajuda o quê? A diminuir a ocorrência dessas outras epidemias que estão na época de acontecer. Então ela é muito benéfica para nós, tá? Posso ir continuando? Se tiver alguma pergunta aí, vão falando, tá, gente, sobre as outras enfermidades. Em relação ao grupo crônico, de doenças crônicas, que é aquela que eu conversei com vocês lá no começo, qual é a preocupação que eu tenho? A gente está dentro de casa, tende a comer muito, não sei vocês, mas aqui em casa a gente está comendo, né? Hoje eu tentei mudar a rotina, comer menos, comer melhor, né? Comidas mais saudáveis, porque a tendência é que o hipertenso, que provavelmente o grupo de hipertensão, o grupo de diabético lá no Portinho não vai estar funcionando, que o hipertenso começa a se descontrolar. Então, gente, muito cuidado na alimentação, diminuir sal, diminuir açúcar, diminuir gorduras, tudo que possa vir para atrapalhar o bem-estar da saúde. Porque, assim, o prognóstico é que o sistema de saúde do Brasil não vai conseguir com a demanda, tá? Não vai suportar a quantidade de pessoas. Se a gente freia agora esses dias essas saídas de casa e diminuir o fluxo da infecção do coronavírus, a gente vai estar dando um tempo ao sistema de saúde com que as pessoas possam ir adoecendo mais gradualmente, não sobrecarregue o sistema de saúde, agora todo mundo de uma vez, como foi o que aconteceu lá na Itália. Há previsão de que realmente um grande número de brasileiros sejam infectados pelo Covid. Porém, nem todos os brasileiros que vão ser infectados pelo Covid significa que vão ter uma evolução com um prognóstico pior da doença. Tem muita gente que vai ser infectada e vai se curar sozinho em casa, como se fosse uma gripe normal, entendeu? Por isso que eles estão recomendando, só vai ao hospital se tiver certeza do comprometimento respiratório, tá? Então, aí, dentro disso, essas outras doenças crônicas que já fazem parte do nosso dia a dia, a gente tem que tomar muito cuidado. O hipertenso continuar cuidando direito, o diabético cuidar direito. Quem tem essas outras doenças, comorbidades, quem sabe que gripa todo ano, gente, redobra os cuidados. Porque não é só essa semana, a previsão é de que pelo menos nos próximos 2 meses o sistema de saúde vai estar parado. Deus permita que não entre em colapso, conforme aconteceu na Itália, né? Para isso que o governo está trabalhando. Mas assim, quando a gente cuida lá em casa, cuido melhor da minha alimentação, vou lá, tomo um solzinho, faço meu período de meditação, tento não ficar ansioso demais. Tudo isso aí vai contribuindo para que essas pessoas que já são doentes crônicos não precisem estar sendo encaminhados ao hospital por conta das outras comorbidades, por conta das outras doenças que já são pré-existentes no corpo. Então, assim, é uma informação que você pode levar adiante, cuidar melhor dos seus, da sua família, para que eles não tenham complicação das comorbidades de saúde que já tem, né? Por exemplo, quem tem problema cardíaco, né? E assim por diante, tá? Então, assim, pensem nisso. Quem tem imunidade baixa, quem gripa demais, gente, redobre os cuidados, mais alimentação natural, alimentos verdes, né? E assim por diante. O que tem aí na internet que mais tem são especialistas, blogueiros, falando o tempo todo sobre isso. Eu não preciso me ater muito eu acho que não preciso, porque eu estou sendo redundante, né? Nesse ponto aí. Hoje eu tive que atender alguns colegas, eu tenho acompanhando online alguns pacientes, amigos, né? Que agora estou atendendo como enfermeira online. E alguns já estão sim com sintomas de coronavírus. E do meu serviço, teve gente já positivo, não que trabalha diretamente comigo, mas gente do grupo do Ministério que já deu positivo. Pessoas ao meu redor, assim, que eu conheço, que estão lá no Rio, que estão em São Paulo, já testaram positivo também. Então a gente começa a ficar com o coração mais aflito pelas pessoas que a gente ama, né? Então, o que acontece? Manoele, comecei a passar mal, tô com febre, que foi o que muitos me perguntaram hoje, tô com febre, tô com tosse, devo ir ao hospital? Não, vamos monitorando em casa, tá? Vamos monitorando em casa, porque caso isso venha acontecendo em algo, né, Deus permita que não, mas a estimativa, né, do Ministério da Saúde é que muitos de nós seremos infectados. Caso isso aconteça, a gente vai tratar em casa, a gente vai cuidar em casa, só vamos para o hospital aqueles que estiverem agravados.
Quando começou, o Ministério da Saúde falava assim, começou a ter sintoma, corre para o hospital. Hoje em dia não, só vai para o hospital depois de 3 dias, dentro de casa, com febre intensa, não melhorou, aí sim vai para o hospital, ok? Então, como é que eu vou cuidar dentro de casa? Cuida como? Repouso, muito repouso, água, bastante água e tratar os sintomas. Para febre, toma paracetamol, toma dipirona. Não tome ibuprofeno, tem estudos falando que ibuprofeno pode agravar, ok? Outra pergunta que eu recebi esses dias, quanto que é febre? Gente, febre é acima de 37,8, tá? 37,8 acima, chegou a 38, é febre. Fora disso, você está só febril, está só com aquele mal-estar, seu sistema imunológico está lá tentando combater e a pessoa fica com aquele mal-estar. É normal, tá? Só acima disso e com 3 dias é o que está sendo recomendado. Antes de vir para essa live, hoje eu conversei com vários amigos meus, conversei com amigos médicos, conversei com amigos enfermeiros de vários pontos. E é isso que está acontecendo lá mesmo, tá? Eu estou falando porque eu não estou lá na assistência, mas dentro dos protocolos é tudo que está sendo recomendado. Vamos cuidar em casa. Se realmente estiver agravado, depois dos 3 dias, tiver com muita dificuldade respiratória, aí que vai procurar o hospital. Rafael está fazendo a pergunta, gostaria de saber mais sobre a letalidade do corona em relação às outras doenças. Então, olha, letalidade, o que está sendo falado é que a letalidade dele ela é até inferior, por exemplo, ao H1N1, né, ao influenza, ao SARS, né, que teve a crise. Mas o que acontece? O comprometimento, a evolução dela é mais rápida. Então, muita gente é contaminada e não vai a óbito, não encaminha para óbito. Então, ela tem uma letalidade baixa em relação a essas outras doenças epidemiológicas. Porém, ela evolui muito rápido. E ela é uma doença de difícil cuidado. Porque para recuperar do coronavírus, a pessoa tem que ser... É como se fosse numa UTI, ela tem que ser entubada, tem que ter toda uma estrutura para respiratório, porque ela compromete a parte pulmonar. A pessoa não consegue respirar sozinha, então tem que estar com aqueles equipamentos lá hospitalares, o BiPAP, CPAP, enfim, são equipamentos lá da UTI que vão poder, assim, fazer aquela respiração mecânica para tentar deixar a pessoa viva enquanto o sistema imunológico dela reage. Então, a preocupação hoje, na verdade, é o quê? É o tempo de comorbidade, sabe, Rafael? De que as pessoas vão estar lá no hospital, no mínimo 15, 20 dias para conseguirem se recuperar, para desocupar aquele leito, para outra pessoa entrar para aquele leito. Então, ela não tem uma letalidade tão alta. Porém, a grande preocupação do coronavírus em relação às outras é isso. Ela é uma patologia que ela tem um cuidado mais difícil, que requer um tratamento hospitalizado de ponta. Que hoje é o que nos preocupa muito no Brasil. A gente sabe que os municípios não têm UTI. Poucos municípios têm estrutura de maior porte hospitalar. Então, exige muita conscientização da gente nesse sentido. Por isso, de todo esse alarde, para o quê? Para tentar prevenir. Estamos falando em prevenção. Porque senão pode ocorrer com a gente o que aconteceu na Itália, né? Que houve aquele pico, tipo, todo mundo se contaminou e adoeceu ao mesmo tempo e o sistema de saúde bugou. Entrou em colapso, não tinha leito. Com essa estrutura para cuidar. E a pessoa precisa dessa estrutura porque a parte alveolar, a parte dos pulmões, não conseguem responder sozinho, precisa da estrutura mecânica para essa pessoa se manter ali respirando e lutando pela vida. Espero ter respondido aí a sua pergunta, tá? Então, como eu estava falando, gente, cuidar em casa, repouso, beber água e tratar os sintomas para dor, para febre. Não tomem o paracetamol. Tem algumas recomendações sobre usar um umidificador, aquele para facilitar a respiração, tá? Nebulizador também, se a pessoa tiver, mas geralmente estão falando assim, aquele umidificador de ar, aquele que fica saindo a fumacinha, né? Aquilo ali que é um umidificador. Banho quente.
A respiração, quem está com falta de ar não pode ficar deitado totalmente reto, sempre fica deitado com a cabeceira elevada, quase que sentado, porque aí não aperta a caixa torácica e a pessoa consegue respirar melhor, tá? Então quem está tossindo muito, com muita dificuldade respiratória, o ideal que fique com a cabeceira mais elevada, para não fazer aquele peso contra os pulmões e a pessoa conseguir respirar melhor também, tá? Sobre ibuprofeno, já falei, né, que não é para tomar. Eu vou seguindo aqui meu roteiro, tá? Enquanto não surgem aí as perguntas. Na Itália estão priorizando os mais novos pela expectativa de vida em relação aos idosos. Isso não é uma pergunta, né, uma afirmação. Infelizmente. Hoje eu estou trabalhando na Secretaria Nacional da Pessoa Idosa. Então, assim, eu trabalhei ontem online, trabalhei hoje. Eu tenho visto, assim, a tristeza como nós recebemos essa notícia em relação à Itália, né? É porque não tem leito. Então, assim, tem que ter uma triagem de quem pode se cuidar, né? Mas Deus há de permitir o Brasil aprendendo que a gente não chegue nessa situação, né? Eu lembro quando eu me casei com o Luciano, ele militar, ele falava muito assim, uma frase, uma gíria, não sei o que, ele falava assim: tolos são aqueles que não aprendem com os erros dos outros, né? Então, assim, eu espero que a gente não seja tolo de ter que aprender com o nosso próprio erro, né? Que o Brasil aprenda já vendo o que deu de errado lá, para a gente não repetir, o que deu de certo, que a gente possa seguir os cuidados, né? Coronavírus apresenta uma transmissão menos intensa do que o vírus da gripe. Responde um pouquinho aí a outra pergunta também. Sim, o coronavírus, ele tem uma transmissão menos intensa do que a da gripe, porque ele é por gotícula, então tem que ter aquele contato de mucosa, né? Com a boca, com os olhos, com o nariz. Já o vírus da gripe não, às vezes está no ar, a pessoa está ali no ar e você respirou e adquire a infecção da gripe. Então, assim, ele é menos transmissível nesse sentido. Porém, como nós não temos hábitos muito higiênicos, hoje a gente estava até discutindo aqui em casa, comparando o Brasil com a China, né? Que a China já passou por outros e consegue ter um protocolo de higiene, de precaução muito maior do que nós, né? Então, assim, nesse sentido, como o brasileiro é muito de toque, muito tudo a gente fala, né? Agora mesmo eu falei com vocês, ó, esfreguei o olho. É muito comum nós fazermos isso. Então, essa é a preocupação, mas assim, nesse período, como a gente está no período de infecção das doenças epidemiológicas, é muito fácil qualquer um de nós, eu, vocês, nós que estamos fora do grupo de risco, adquirimos uma gripe no ambiente público, no ambiente com mais pessoas, entendeu? Então, é nisso que a gente tem que tomar muito cuidado aí. Porque se a gente adquire a gripe normal, que é a virose, que é o vírus da época, né, da situação epidemiológica, nosso sistema imunológico vai estar prejudicado. E aí, se a gente está com o sistema imunológico prejudicado, como eu falei, mais risco a gente tem a adquirir o Covid, tá? O período médio da incubação é de 5 dias a 12, tá? Então, a média é de 12 dias, 14 dias. Então, está sendo calculado assim 2 semanas, que é o período dos sintomas. Tem gente que vai ser infectada e não vai aparecer todos aqueles sintomas de tosse forte, dificuldade respiratória, vai sentir só aquele mal-estar imunológico, aquela fraqueza, aquela dor no corpo, como se estivesse querendo gripar, e não vai apresentar os demais sintomas. Porém, nesse período, ela pode, mesmo que ela não apresente os sintomas, ela pode infectar outras pessoas, tá? Então, por isso que estão pedindo isolamento de no mínimo aí 2 semanas, porque às vezes a gente pode ter sido infectado, por exemplo, eu posso estar no grupo de risco, por conta das pessoas que estavam lá no meu serviço. Então, eu estou, assim, evitando. Esses dias alguém me chamou para aplicar uma medicação, uma injeção, e eu preferi não ir, porque a paciente é paciente crônica, diabética e tal. Eu falei, olha, eu prefiro não ir, porque eu estou no grupo de risco, porque eu vim essa semana do serviço onde pessoas estavam infectadas. Ainda que eu não toquei na pessoa, a gente está dentro do grupo de risco, entendeu? Então, assim, 2 semanas. Então, geralmente, depois do 6º dia para o 7º dia, que quem foi infectado que começa a apresentar os sinais e sintomas. Ok? Se tiver mais alguma pergunta, eu já estou terminando meu roteiro aqui com vocês. Eu vou, então, passando aqui para o final com as minhas dicas, gente, sobre
como a gente lidar com esse tempo de crise? O difícil da crise, eu acho que a gente conseguir manter as nossas emoções firmadas, né? A gente não se desesperar. Por exemplo, teve gente que me ligou desesperado porque sentia uma febre, desesperado porque estava com diarreia. A gente não tem que estar desesperando por qualquer coisa, entende? A gente tem que se cuidar. Eu acho que a primeira dica é a gente manter a calma. Manter calma, muita calma nessa hora e muita calma nessa alma. É onde a gente exercita e coloca a fé em ação também, né? E a sabedoria que Deus nos deu. Então, o ideal é que se você tem alguma outra doença que não tem nada a ver com Covid, sei lá, uma diarreia, uma bronquite, uma gripe, outros tipos de patologias que são recorrentes aí, que você tente, por enquanto, se possível, se cuidando em casa. E é possível, né? Muitas dessas doenças que a gente já tem todo ano, a gente consegue se cuidar aí em casa, ok? Então, muita calma. Ansiedade. Gente, ansiedade é comprovadamente, assim, vários estudos falam que a ansiedade, ela ataca o sistema imunitário. Então, pessoas ansiosas nessa época sofrem mais. Nós temos recebido, assim, chamadas de muitas pessoas, eu, pastor, que a maioria é crise de ansiedade. Pessoas ansiosas, pessoas assim, brigando, pessoas desesperadas, pessoas que têm síndromes, que têm dificuldade de lidar com o confinamento. Então é a hora mesmo da gente ser transmissor de paz, da gente levar boas novas, recomendando a cautela, por conta disso tudo que nós conversamos, mas sermos assim agentes que levem a paz neste momento, porque a ansiedade agora não vai ajudar em nada. A pessoa não pode entrar em crise, né, dentro de casa, então manter a paz. Uma terceira dica, cuide de fazer o que te faz bem, o que edifica, sabe? Hoje mesmo eu estava lembrando de uma lista de coisas que eu queria fazer enquanto eu estava em casa e que agora eu pretendo fazê-las, né? Então, fazer coisas boas, coisas que edificam, né? Organizar a casa, organizar os estudos em dia e aí por aí vai, né? Tem uma outra dica aqui que não tem muito a ver com a saúde, mas tem a ver com bem-estar emocional. Gente, não é hora para DR, sabe? Discutir relação. Não é hora para discussões banais. Viver em paz faz bem para todo mundo. Então, vamos acalmar. Não é hora da gente colocar os problemas que tinha, agora que estamos todo mundo trancado dentro de casa, vamos resolver os velhos problemas? Não. Sabedoria, né? Oi? Acho que caiu a conexão. E aí, sobre tosse e febre eu já falei bastante, já falei que a gente só vai ao hospital depois de 3 dias, né, de tosse intensa, dor ao respirar. Eu acho que isso está bem claro. Alimentação, vamos nos alimentar mais corretamente. Seu corpo é o que você tem de precioso. Vocês estão vendo aí, gente, quando a doença vem, muda tudo na vida. Nós sabemos bem disso porque nós vivemos isso aqui em casa. A doença vem e tira tudo que a gente pensa que temos de fortaleza, né? Então a gente vê quão simples, quão pó nós somos mediante essas crises, né? Dormir bem é uma outra dica. Eu sei que muita gente tem dificuldade para dormir, tem muita gente já tem assim, dorme poucas horas por dia, mas o ideal é que se você conseguir dormir pelo menos 7 horas por noite, seu sistema imunitário vai estar mais forte. Então quem já tem ansiedade ou dificuldade de dormir, começa a tomar aí calmante natural, maracujá, chá, fazer atividade terapêutica, ler, coisas assim que possam promover o sono. É muito bom. Quem dorme mais, fortalece mais o sistema imunológico, né? Meus olhinhos já voltou a ficar inchados, ó. Consegui colocar meu sono em dia, né? Descansei, tô me sentindo muito melhor e isso faz bem para todo mundo, tá? Tem mais alguma pergunta? Eu acho que eu já consegui aqui encerrar as minhas dicas também. Estamos preparados em termos de saúde pública? Preparados não estamos. Mas eu estou vendo uma força-tarefa por parte do governo em todo o Brasil para poder conseguir cuidar dessas pessoas, né? Inclusive na compra de equipamentos especializados, uma montagem de hospital de campanha, está sendo chamado profissionais de saúde, já foi chamado os médicos, foi chamado os enfermeiros. Até o momento eu não me voluntariei,
Espero, não pretendo me voluntariar por enquanto, né? Tô cuidando de outras formas, mas se for necessário, eu vou entrar lá no time também da batalha para os cuidados nos hospitais de campanha, se o governo convocar, né? Então, assim, está sendo montada uma força-tarefa e agora o governo conta o quê? Com a população, com a consciência de cada um fazer sua parte. O governo arrecadou as ações necessárias. A China é um exemplo de prevenção para nós. Olha, a China, a gente está levando muita informação boa da China e muita coisa que não deu certo também. Agora, a nível de governo, eu acho que, não porque eu trabalho para o governo, mas eu acho que tá tentando dispensar assim, as questões de verbas o máximo que está sendo possível, né? Eu digo hoje, por exemplo, para a minha pauta aqui da pessoa idosa, hoje foi liberadas as emendas parlamentares para irem para as ILPIs, para cuidar dos idosos, para os postos de saúde, né? Então, acho que é isso, gente. Eu acho que podemos encerrar por aqui. Se tiver algum outro assunto aí, porque já estamos aí, não sei nem que horas são, acho que eu já estou entrando, tem outra live agorinha, né? São 15 para 6. Mas, assim, ainda tem aí uns 5 minutinhos, se tiver mais alguma consideração que queiram fazer, estou à disposição. Eu vou enviar para vocês depois um gráficozinho que eu achei muito interessante que fala sobre esse fluxo de quando ir ou quando não ir ao hospital, tá? Se for possível, façam sondagem com profissionais de saúde, como assim muitos fizeram, estão fazendo assim comigo, fazendo sondagem de sinais e sintomas antes de irem diretamente para o hospital, porque a ideia é evitar agora aglomeração, evitar contato, evitar se expor. A gente fazendo isso, a gente está tendo responsabilidade, né, cuidando da nossa própria vida e cuidando da vida dos nossos. Então, essa, assim, eu acho que é o que eu queria deixar mais assim, recomendado, né, para vocês, para todos que estão aí assistindo a live ou vão ainda assistir, tá bom? Gente, então, fica o meu agradecimento pela atenção de vocês. Espero que possa ter contribuído um pouco aí com as informações ou com as dúvidas, precisando também, podem me chamar, estou totalmente à disposição, né? A gente vai estar juntos e logo tá tudo normal, estamos todo mundo se abraçando, todo mundo aí unidos de novo, viu? Esse é o nosso desejo, nossa oração diária, para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente faça a nossa parte também e que tudo corra bem conosco e com os nossos amados, tá bom? Então, vou parando por aqui, vou postar no Instagram também, a gente vai deixar a live, vou postar essas informações que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Obrigadão, que Deus abençoe a todos.